Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Restart Podcast. Aqui a gente vai falar sobre ferramentas poderosas para fortalecer a tua mente no esporte, nos negócios e na vida. Meu nome é Thiago Silva e ao longo dos episódios eu vou trazer insights e convidados que vão te ajudar a te destravar e vencer os desafios internos que vão se levantando no dia a dia. Hoje a gente está no terceiro episódio e antes de apresentar o nosso convidado, eu quero te lembrar o porquê desse podcast ter nascido. Quantas vezes a gente já viu alguém desistir por achar que não é capaz, né? Seja no treino, no trabalho, na vida. Como profissional de educação física, eu vi isso acontecer inúmeras vezes, independente da idade. Gente travando, paralisada pelo medo, colocando um ponto final onde poderia ser uma vírgula. Mas foi em 2020, no início da pandemia, que eu percebi a proporção que estava tomando e o quão sério estava ficando quando um empresário da região acabou sofrendo um revés na sua empresa, como muitos também sofreram na pandemia, e ele chegou em casa, matou o filho, a esposa e se suicidou. E um pouco tempo antes também, eu tive uma ex-aluna que acabou colocando também um ponto final na sua história. E tudo isso e outras situações foram para mim como um soco na barriga. E me veio um questionamento, na época eu tinha um filho só, e se isso aconteceu um dia com meu filho? O que eu posso fazer? E eu não tinha nenhuma resposta, então eu comecei a pesquisar e ir atrás de informação e buscar respostas, ferramentas para me ajudar primeiramente e também para poder ajudar aqueles que porventura viessem estar do meu lado, que pudessem precisar de algum auxílio. Então, com esse intuito, nasceu o Restart Podcast, para trazer ferramentas que auxiliem pessoas a colocar uma vírgula aonde na verdade elas pensam que é um ponto final. Se esse papo faz sentido para você ou pode ajudar alguém que está passando por alguma dificuldade, compartilhe esse episódio. Se inscreve no canal do YouTube, deixa seu like e comenta aqui para a gente poder disseminar mais essa mensagem. E hoje eu tenho prazer aqui de ter um convidado sensacional comigo. Ele que é também o meu professor na certificação de instrutor de Mindfulness, que eu tive a oportunidade de iniciar uns meses atrás, um profissional que vai contribuir demais com esse terceiro episódio e vai acrescentar muito com a ferramenta que ele vai falar aqui hoje, muito importante dentro dessa construção do Restart Podcast. Seja muito bem-vindo, Matheus. Prazer, Thiago, obrigado pelo convite. Eu já vou falar de primeira aqui que olha só que interessante, eu sou ator, mas eu sou meio tímido. Então, às vezes, nessas situações assim, eu tendo a ficar meio formal, assim, sabe? Mas a gente vai conversando e vai... Perfeito, e vai chegando. Eu sou educador físico também, né? E ator. Enfim, e instrutor de Mindfulness na formação. E obrigado pelo convite, vamos bater esse papo e espero contribuir tanto com o seu podcast e chegar nas pessoas de alguma maneira. Se a gente chegar com alguma coisinha que fizer alguma diferença, já é maravilhoso. Com certeza, vai contribuir demais para esse terceiro episódio. Matheus, antes de falar, né, a ferramenta, o porquê tu veio para cá, te apresenta pra gente quem é o Matheus. Então, eu meio que me apresentei brevemente aqui, né? Porque eu fui falar da minha timidez, e aí eu já falei, olha, eu sou ator também. Então, eu sou ator, educador físico, educador somático, sou professor na BMT Brasil, né? Escola Internacional de Mindfulness. Sou gestor da escola também. Tenho alguns projetos com arte que agora estão um pouco adormecido, porque, enfim, estou muito com a escola. Mas eu acho que a arte também é uma forma de tocar as pessoas e ela dialoga muito com Mindfulness também, porque traz a gente para esse lugar de tá no presente, de trazer um pouco de humor ou de trazer algum outro tipo de reflexão que eu acho interessante. Então, eu tenho um projeto que ele está lá em São Paulo adormecido, um pouco uma Kombi que vai pelos lugares e vira um palco móvel que talvez até... Quem sabe pra frente pode ser uma Kombi que leva um pouco de Mindfulness também. Ah, que legal, É super sensacional. legal. Chama Combosa Arte e Cultura. Ela tá meio adormecida lá. Que legal. Matheus, Uhum. deixa eu falar um pouquinho como que eu conheci o Mindfulness e como que eu cheguei até em ti. Dentro desses meus questionamentos e a busca que eu comecei lá na pandemia, eu acabei indo pro lado
da respiração, da meditação, né? Fiz algumas certificações do gelo também. E eu caí num vídeo de um atleta famoso na área da natação, que é o Nicolas Santos, que é um atleta onde a maioria que se espera no esporte, à medida que você vai envelhecendo, a tua curva de performance vai diminuindo. E a dele foi aumentando. Tem alguns estudos com relação a isso em cima da pessoa dele. E aí, num dos vídeos que eu vi dele, ele comentou como um ponto importante no desenvolvimento dele, né, como atleta, como pessoa, foi fazer foi um curso, uma certificação de mindfulness. Aí, mindfulness, mas o que é isso, né? Então, eu fui começar a pesquisar. Fiz inúmeras pesquisas de mindfulness, até que eu cheguei na escola de vocês, do BMT, né? Então, agora eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o mindfulness, né? O mindfulness dentro da perspectiva que a tua escola está inserida, que eu sei qual que é, mas para abrir para as pessoas aqui. E até porque quando se fala de mindfulness, muitos pensam que é somente uma coisa e ele é muito mais amplo, né? Então, fala para nós um pouquinho o que é o mindfulness. Então, tem muita confusão, né, sobre esse termo. É um termo em inglês, inclusive para falar. Tem gente que fala mindfulness, enfim, é uma palavra em inglês e que significa... Por si só, ela já é uma palavra que existe, né? E que significa você estar atento a uma relação de atentividade ou estar consciente, né? Mas o mindfulness também, a prática, ela vem também do budismo. Então, tem muitas vertentes. Para você ter uma noção, tem mais de 100 definições, né, do que significa isso. E na nossa escola, o protocolo que a gente trabalha, ele foi desenvolvido pela doutora Tamara Russell, que é uma inglesa, e ela estava pesquisando isso no King's College. O que aconteceu? Ela tinha relação com a prática, né, em alguns lugares, mas ela sentia que ela não era boa o suficiente, ou não conseguia praticar direito, porque sentia que a mente dela era muito ativa. Então, ela foi investigar profundamente, do ponto de vista da neurociência, quais os processos que ocorrem quando você está fazendo essa prática. Então, ela trouxe os temas e conseguiu entender. Olha só, para eu praticar mindfulness, tem uma série de eventos acontecendo, tem uma série de processos acontecendo com o meu sistema nervoso, com o meu corpo. E aí ela chegou numa definição que é: mindfulness significa estar um pouco mais presente, gentil e escolhendo. Então, uma habilidade que a gente tem de estar um pouquinho mais, de cultivar a possibilidade de estar mais presente, gentil e escolhendo. Sendo que a gente funciona normalmente no nosso dia a dia, a gente está distraído, reagindo e julgando. Ou seja, a gente ou está no passado, ou está no futuro, ou está elaborando coisas e com pouca capacidade de escolha. A gente sempre vai para, né, tá no hábito. E tá no hábito é bom, não é ruim, né? Como às vezes a gente tem uma noção equivocada, até do modo de vista geral, as pessoas, não, você tá no hábito é ruim, é como se fosse uma coisa pejorativa, mas não é. Por quê? Porque se você vai dirigir um carro, você não precisa ficar pensando, peraí, agora eu vou pisar. Você vai andar, você levanta e vai andar. É bom você poder, né, levantar, dar um passo. Você vai correr, você não precisa, peraí, como que eu corro? Ou quando você vai falar alguma coisa, como é que eu falo? Então é bom estar no hábito. Mas a gente quer eventualmente poder estar um pouquinho mais presente, gentil e escolhendo. Caso contrário, a gente fica sempre rodopiando pelos mesmos caminhos, pelas mesmas ruas, pelos mesmos circuitos. É claro que rua, assim, é uma metáfora, né? Sim. Mas a gente vai rodar pelos mesmos lugares e com as mesmas respostas, reagindo sempre. Então, eu gosto dessa definição dela, mas ela parte da definição do Jon Kabat-Zinn, que mindfulness é a consciência que emerge ao prestarmos atenção, momento a momento, com intenção e sem julgamento. É complexo, né? Porque tem uma série de elementos acontecendo. Desses elementos, ela foi para essa definição mais funcional e aplicável. Eu quero estar um pouquinho mais presente, gentil e escolhendo. Uma outra possibilidade seria cuidado mais atenção. Então, eu cultivar a possibilidade de cuidado e atentividade, estar prestando atenção no que eu estou fazendo. Tá um pouco mais, estou aqui, eu estou falando com o Thiago. Mas a minha mente está talvez assim, tá bom, o que eu vou falar? Será que eu estou falando tá legal? Minha boca está seca, será que eu tomo água? Será que eu estou... Entendeu? Então, eu estou, por exemplo, me julgando, me comparando, ou tentando elaborar uma estratégia para parecer um pouco melhor. E aí, para um pouquinho e volto. Deixa eu ficar aqui, talvez respirar.
talvez e ouvir a próxima pergunta e ver o que surge. Aí eu tô aqui um pouquinho mais, tô negociando com esse momento. Maravilha. E tem muita... Tem uma crença que o mindfulness vai mais pro lado do relaxamento, da meditação. E é muito mais amplo que isso, né, Matheus? Claro. Então, isso aí que você falou é até bom, né? Que a gente estava até conversando sobre isso outro dia. O que não é mindfulness? Aham. Não é mindfulness a gente achar que a gente vai mudar de personalidade de uma hora para outra. Não é achar que eu vou virar bonzinho, vou virar um santo, vou me santificar. Não é achar que por causa disso eu não vou sentir emoções desafiadoras, tá? Então, existe, talvez por conta dessa raiz que vem do budismo, e muitos monges passam uma sensação um pouco mais, né, mas eles têm milhares de anos de prática, eles, né, se dedicam a isso, então tem uma outra coisa. Nós somos seres humanos normais, então o que a gente quer é tentar cultivar a possibilidade de estar só um pouco mais presente, um pouco mais gentil com quem? Comigo, com a minha filha, com meu filho, com a minha parceira. Tentar, de alguma forma, ter essa capacidade de escolher um pouquinho, ao invés de só ir pelo mesmo caminho. Então, por exemplo, essa coisa do relaxamento ou de ser muito bonzinho, isso vem muito nesse universo do mindfulness, sabe? De achar que só porque eu estou praticando mindfulness, eu vou relaxar. Não, talvez se eu faço uma pausa aqui e observo o meu corpo, percebo os meus pensamentos, percebo as minhas emoções, eu vou perceber que ao invés de relaxado, eu tô tenso, talvez. Percebo talvez uma tensão no ombro, talvez uma tensão no rosto, talvez uma respiração curta. Mas eu estou percebendo, eu estou consciente, eu estou percebendo o que está acontecendo comigo. Não necessariamente eu vou ficar... Ô, Thiago, tudo bem? Eu sou professor de mindfulness, sou instrutor. Então, isso a gente fala que é uma caricatura, tá? A gente é ser humano normal. A gente também fica ansioso, a gente fica com medo, a gente devaneia. É normal, normal. Eu não estou nem santificado e nem o tempo todo, né, com uma paz interna. E a prática em si também, ela não tem a intenção de gerar paz. Ela tem a intenção de ajudar você ou a se perceber um pouco melhor, ou fazer uma prática de treino da atenção. E o que a gente tem mapeado na literatura, mais de 50 anos de estudo, é que o treino da atenção plena, ele traz benefícios para a regulação emocional e flexibilidade cognitiva. O que significa isso? É como a gente faz, por exemplo, eu vou numa academia malhar, né? Efeito profunda é mais isso que tá Então, legal. Quando eu estou malhando, o que está acontecendo? Eu tenho uma estrutura muscular que vai ficar um pouco mais hábil, talvez para uma atividade física, talvez para para um esporte que eu estou praticando, talvez para uma performance. Então, eu vou ter um pouco mais de habilidade. Quando eu pratico mindfulness, eu tenho um pouco mais de capacidade, ou seja, eu tenho benefícios para regulação emocional e flexibilidade cognitiva. Manejar melhor minhas emoções e ter capacidade de escolha, né? Flexibilidade cognitiva. O que significa ser inflexível cognitivamente? Significa que eu vou sempre pelo mesmo caminho. Há uma ação, eu tenho sempre a mesma reação. Flexibilidade cognitiva significa eu posso ter outros caminhos. Aonde eu via um caminho único, né? Onde eu via um ponto final, como você falou na sua apresentação no início, eu vejo, não, eu posso ir para a direita, eu posso ir para a esquerda, eu posso subir, eu posso baixar, eu posso não fazer nada. Mas antes eu só via que eu só posso ir para lá. Então eu aumento essa possibilidade de escolha, de ter flexibilidade cognitiva. Perfeito. Eu não sei se eu estou confundindo mais ou se eu Tá ótimo. E não se, só o que foi falado até aqui, a gente abrange não 100%, mas quase 100% das pessoas. Porque se a gente pudesse mapear quanto de tempo no teu dia tu tá realmente presente. Então. Né? Eu tenho certeza que o percentual ele é muito menor. Baixíssimo. E o quanto de coisas tu poderia aproveitar e fazer diferente se tu tivesse 1% a mais de presença. Então, claro. o tamanho poder que é uma ferramenta como o mindfulness,
que não é uma terapia, mas é Claro. terapêutico, como a gente estava comentando. Mas hoje é aquela imagem do curso que é a mula sem a cabeça ficou, a mula foi embora, né? Então, que é o grande mal que se vê hoje em dia. Eu durante 10 anos dentro da área de treino de CrossFit, né, ministrando aula, eu vi inúmeras pessoas que abandonaram o treinamento por estar preocupado por algo que passou, por algo que tá por vir. Claro. E foi feito um estudo nos Estados Unidos, com um número X de pessoas, mapeando as preocupações que elas tinham. Né? E tempos depois, pegaram essas mesmas pessoas. Do número de pessoas que pegaram, apenas 2 realmente aquilo que elas se preocupavam aconteceu. Então, quanta energia a gente coloca pensando em algo que já foi e algo que está por vir que talvez não aconteça. Né? Então, o quanto é importante o treinar essa presença. E como que eu treino essa presença dentro do Mindfulness? Com as práticas. Prática, 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 prática. Agora, voltando só um pouquinho ao que você falou de atleta, né? Você deu um exemplo de um atleta. Você imagina, por exemplo, um atleta que ele está performando ali, está numa competição, tem uma série de vetores atuando ali, né? E a mente dele também tá a mesma coisa, porque ele tem que aliar, eu vou acertar o gol, ou eu vou acertar a cesta, mas ao mesmo tempo tem um adversário, tem muitas variáveis, né? E ao mesmo tempo tem a questão emocional, que eventualmente, que a gente fala quando você está com alguma emoção muito forte, aquilo sequestra a sua atenção. Então a sua qualidade de atenção, ela fica reduzida. Então eu quero prestar atenção na cesta, que eu vou arremessar para fazer aquela cesta. Então colocar mindfulness para esse treino é muito interessante. Porque ao me deparar com emoções que estão desafiadoras, as pessoas se movimentando, a minha atenção competindo por um monte de coisa, eu consegui focar a minha atenção. Então, isso é um dos benefícios de mindfulness também. Eu consegui focar a atenção aonde eu estou escolhendo. Outra coisa, regulação emocional. Outra coisa, flexibilidade cognitiva. Então, para atleta ou para qualquer pessoa, sabe? Eu estou dando o exemplo do atleta porque quando a gente está numa situação que ela é desafiadora e emocionalmente a gente tem alguma ativação ou mentalmente está movimentando muito, isso sequestra a nossa atenção. E nesse momento a gente tem a tendência de ir cada vez mais para padrões repetitivos, para estar no hábito. Porque é como a gente aprendeu desde pequenininho, ou talvez vendo o papai, a mamãe, ou como a gente, sei lá, como aquilo acomodou para a gente, foi como a gente aprendeu a agir no mundo. Então, nesses momentos, principalmente, a gente vai para o piloto automático, é garantido. Você perguntou como treina, né? Tem um documentário muito legal, desculpa te interrompendo, que para quem não assistiu vale a pena. O nome do documentário é Sem Limites, com o ator que faz o Thor, é o Chris Hemsworth, que a Discovery Channel, se eu não estou errando, pega esse ator e faz 5 episódios com ele. E no primeiro episódio, ele é treinado para poder lidar com o estresse dele, que ele sofre muito com estresse. E aí, um dos treinamentos que a psicóloga que está com ele lá faz é colocar ele para treinar com o corpo de bombeiros da Austrália. Então, ele entra num prédio em chamas e tudo mais. E a sessão o treinamento com vários bombeiros se encerra com uma sessão de mindfulness, que eles têm como regra lá. Que é porque eles estão dentro de uma atividade onde eles precisam estar 100% presente. Que interessante. Ali eles não podem entrar numa casa pegando fogo, pensando no que eles vão comer depois ou como eles dormiram. Né? Então, desculpa, te interrompi. Não, imagina. Eu achei interessante o que você falou, porque tanto em casos assim para quem é de alta performance, empresários, mas para as pessoas, qualquer pessoa também, eu afirmaria que mindfulness vai gerar benefício para qualquer pessoa. Porque é como se você, sei lá, você fazer a limpeza da tua casa ou fazer a sua própria higiene. A capacidade que a gente tem de estar um pouquinho mais presente, se você cultiva isso vai te gerar benefício. Como eu falei, de um ponto de vista assim, geral, seja ele na relação com alguém, seja na aula que você vai dar, seja na relação com a sua família. Por exemplo, na minha relação com a minha filha, me ajudou muito. Eu percebi vários padrões de atividade meu que eu achei que não existiam ou que seriam fáceis para mim.
né? E a minha filha virou quase que minha instrutora de mindfulness, porque a criança chama a gente pro presente o tempo inteiro. E ali eu percebo minha atenção que ela não quer, porque quer ficar em alguma outra coisa, quer ficar devaneando, ou quer ficar no celular, ou quer fazer qualquer outra besteira, ou percebo uma ativação emocional, até porque aquele chamado, né? Pai, pai, aí você... agora não. Mas ao mesmo tempo aí eu vou revisitar minha intenção. Que tipo de relação que eu quero ter com a minha filha? Esse joguinho aqui no celular é mais importante do que tá com minha filha agora. E não é nenhuma questão moral, porque eventualmente a gente vai falar, não, agora eu quero ficar um pouquinho aqui nesse, né? Eu preciso de um tempo para devanear. Mas se eu tô com ela, será que eu consigo dar um tempo aqui? Percebo que talvez um impulso, né? Um padrão de querer pegar o celular, de querer rolar a tela. Mas fala, não, peraí um pouquinho, agora não. E faz uma pausa. Né? Faz a pausa. A pausa, a gente está falando, do ponto de vista da neurociência, a gente está ativando o sistema de freio do cérebro, né? Que fica no córtex pré-frontal do lado direito. É como, a gente tem um sistema de freio no cérebro, que ele serve para isso. Então, quando eu estou falando assim, eu vejo um padrão meu para ir, eu vou pegar o celular, eu vou rolar, eu vou entrar aqui no Instagram e ficar rolando. E eu falo não, então eu estou ativando esse sistema de freio do cérebro. Cada vez que eu estou fazendo isso de forma consciente, intencional, eu estou gerando benefícios para o meu sistema. Eu estou falando para o meu sistema que importa o que eu escolho, o que eu estou estabelecendo intenções conscientes. Né? Além disso, só de ativar, de fazer... E como você perguntou como treina. A gente faz muita prática em movimento. Quando a gente está fazendo alguma prática em movimento, eu estou começando a mexer a mão assim, porque a Tamara traz algumas práticas de Tai Chi, né? Então... Mas a prática em movimento é algo bem específico da linha de mindfulness que a gente pratica, né? Ali no BMT, né, nosso protocolo, BMT significa Body in Mind Training. As pessoas vão assistir depois e talvez vão procurar mindfulness, mas não é todo mindfulness que vai dentro do que tu tá falando, né? Então, a Tamara, a doutora Tamara Russell, que é a criadora do protocolo, ela é faixa preta de Kung Fu e é professora de Tai Chi. Então, quando ela começa a investigar os processos, ela começa a fazer uma correlação com as artes marciais. E a Kathleen Kerr tem um TED que é muito interessante, ela é uma investigadora também sobre o tema, e ela traz a premissa de que mindfulness começa com o corpo. E quando você vai investigar lá nos MBI Techs, que são os critérios, né, quais são as habilidades de mindfulness, uma das principais é o embodiment, que é a corporalidade, ou seja, você vivenciar os conceitos. Então, o corpo ele está meio que na base, ele está ali na raiz. Mas a Tamara ela acaba amplificando isso por conta também das artes marciais e por conta da aplicabilidade disso. Porque o que acontece? Quando a gente tem muita prática estática no mindfulness em geral, né? Então, eu vou fazer uma prática, vou pausar aqui, vou me colocar na postura, começar a perceber minha respiração. Ou fazer alguma outra coisa, mas normalmente é isso, né? Você senta numa postura estática e traz sua atenção para investigar alguma coisa e fica ali prestando atenção. Acontece que a gente também se habitua a isso e, eventualmente, você não está nem mais presente na prática. E a prática em movimento, o que acontece? Quando eu começo a mover meu corpo, por exemplo, agora eu estou falando, eu estou percebendo que o meu corpo, eu estou percebendo um pouco de tensão no ombro, estou percebendo que minha boca está um pouco seca. Quando eu começo a movimentar meu corpo, isso também chama a minha atenção e ajuda a fazer essa comunicação. Então, a gente chama isso de comunicação bottom-up, que é o quê? Do corpo para a atenção. Ao começar a mover meu corpo com atenção, então, eu faço com que meu corpo chame a minha atenção. Então, eu viro minha atenção e, deixa eu começar a prestar atenção no corpo. Por quê? Porque ele está se movendo, ou porque ele está tensionando, ou porque ele está ficando com a boca seca. E, ao mesmo tempo, eu estabeleço intencionalmente minha atenção para prestar atenção no que eu estou fazendo. Isso chama top-down. Então, eu junto os dois. Então, de uma forma geral, essa prática ela fica um pouco mais potente. Por quê? De novo, voltando. Quando eu só estou prestando atenção na minha respiração, é um processo mais... né? Eu estou recrutando o meu sistema atencional para prestar atenção e é mais fácil eu me perder. Perder aonde? Perder em pensamentos, perder talvez ter um torpor, uma sonolência. Agora, se eu estou com o meu corpo em movimento, eu estou potencializando, estou maximizando, vamos dizer assim. Ou estou deixando um pouco mais potente
a possibilidade de praticar. Além disso, eu falo que isso todo mundo pode praticar. O que acontece? Tem muita gente que vai fazer uma prática estática e só percebe a velocidade da mente, ou só percebe alguma emoção. E aquilo ali a pessoa fala, isso não é para mim. E ela olha para o lado, vê uma pessoa sentada, parada, ela fala, nossa, tá vendo? Olha lá, o Thiago tá ali praticando meditação e eu tô aqui desesperado para abrir o olho. Ela se sente que ela tá falhando, ela sente que ela é inadequada, ela se sente errando. E aí ela para de praticar. E o que a gente quer? Acessar a pessoa onde ela tá. A gente quer falar para ela assim, olha só, se você pausar um pouquinho, a qualquer momento, você faz uma pequena pausa e observa teu corpo, entra em contato com a sensação dele agora. Para um pouquinho. Entra em contato com a sensação. Você já está fazendo uma prática. Isso já vai te gerar benefício. Por quê? Porque você está pausando, está acionando o sistema de freio do cérebro, está entrando em contato com as informações do seu corpo, você está tendo um pouco mais de consciência corporal, você vai aumentar a sua capacidade de entender um pouco melhor suas emoções, e isso também vai te ajudar a você poder fazer escolha. Porque ao entrar em contato com tudo isso, aí eu quero continuar falando, eu quero pausar para o Thiago falar alguma coisa. Entendeu? Sim. Aí a gente está praticando mindfulness. Ou seja, você não precisa de um lugar específico, não é uma coisa... A Tamara foi investigar neurociência para tentar traduzir para a gente... Como que a gente aplica isso? Como que a gente... Né, para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, para que a pessoa possa se beneficiar disso, que ela possa ser um pouco mais gentil com ela mesma, ser um pouco mais gentil com as pessoas que estão do lado, que ela possa estar escolhendo coisas que para ela faz sentido, ou seja, ele tá com intenção que para ela é bom, né? Que eu quero ir para lá ou para cá, eu quero continuar fazendo esse curso ou aquele, eu quero continuar aqui no celular ou ficar com a minha filha. Eventualmente eu quero continuar no celular. Filha, espera um pouquinho, eu não vou conseguir te dar atenção agora. Eu preciso de 10 minutos. Celular eu não vou, agora eu vou ficar com a minha filha. Entendeu? Perfeito. Quando eu comecei a entrar mais no mundo do mindfulness através do BMT, tem duas coisas que me chamam muita atenção, são coisas que hoje, podendo atender, podendo ter atendido já várias pessoas, eu vi que de alguma forma isso pega alguém de uma maneira ou de outra. Primeiro que a maioria não consegue ter o sistema de freio treinado, né? Principalmente quando a gente fala assim da área que eu atuo já há um tempo, que é a atividade física, e a gente pega pessoas que têm uma dificuldade gigantesca com relação à parte das emoções, que comem as suas emoções, né? Literalmente comem as suas emoções, despejam na comida, né? Então, sistema de freio totalmente desregulado, emocional. E eu vi no mindfulness isso também uma forma de ajudar essas pessoas, né? E isso é um público gigantesco que passa por isso. Essas pessoas, Matheus, que passam por isso, que estão em práticas onde elas... mas de novo eu fiz isso. Não consigo sair... Tá, tipo gato correndo atrás do rabo, né? Dentro do mindfulness, que tipo de prática que se faz para poder ela começar a ter um pouquinho mais de consciência do que ela está fazendo e ela poder gerar uns segundos a mais para... eu não vou fazer isso, eu quero sair dessa situação. Então, toda prática de mindfulness, ela tem a intenção de desenvolver percepção consciente, qualquer uma. Seja, como eu falei, uma prática simples assim, eu estou com você aqui, eu estou percebendo que, e de fato, eu estou percebendo que meu ombro está tenso, por quê? Te falei, eu sou um pouco tímido, então eu percebi que eu acelerei em alguns momentos, percebi que eu me procurando pensamentos, percebi que a boca... É normal, a gente é ser humano, não tem o que fazer, a gente é só ser humano. Aí, o que eu faço? Conforme eu estou falando com você, aí você vai falar um pouco, então eu faço uma pausa, eu sinto meu pé no chão. Aí eu vou agora, por exemplo, eu estou fazendo intencionalmente, vou rolar um pouquinho o ombro. Ao rolar o ombro, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo tanto uma massagem ou um alongamento, ao mesmo tempo, estou respirando. O que eu estou falando para mim? O meu corpo, as informações que meu corpo estão me dando são importantes. Elas estão me comunicando alguma coisa. Então, elas estão me comunicando que talvez essa situação
ela ou me assusta, ou me... Então, o meu corpo tá me dando uma comunicação, mas ao parar e reconhecer, e só de entrar em contato, a gente chama de vermelhos, né? Vermelhos porque são coisas que trazem algum tipo de sofrimento. Ao entrar em contato com essa tensão, eu tô me familiarizando com o meu corpo, eu tô aceitando, eu tô entrando em contato com abertura, com aceitação. Eventualmente, eu posso trazer um pouquinho de cuidado, que a gente fala de trazer um verdinho, que é alguma coisa que vai cuidar, que seja um rolar de ombros, que seja uma respiração, talvez pegar uma água. Então, eu tô considerando os sinais e tô com abertura, sem tentar expulsar, sem tentar brigar com eles. O que a gente faz normalmente, de um modo geral? Ao entrar em contato com algum desconforto, algum sofrimento, a gente luta contra. E o que dizem os estudos, principalmente de autocompaixão, mas desde o início, que quando a gente está em contato com o sofrimento primário, seja ele qual for, no caso que eu falei aqui, estou sentindo uma tensão no ombro, a boca seca. Ao entrar em contato com isso, se eu fico lutando com isso, então eu estou aqui fazendo, né, vamos dizer, a representação. Tem um sofrimento primário, tensão no ombro, boca seca. Ao entrar em contato com isso, se eu fico falando, ai, que droga, eu estou com a boca seca, não deveria estar com a boca seca, o que eu faço? O que eu estou fazendo? Eu estou amplificando o meu gasto de energia e amplificando essa tensão. Isso me gera ainda mais sofrimento. Agora, se ao entrar em contato com esse sofrimento, seja ele qual for, tá? Pode ser físico, mental, emocional. E perceber, olha só, aqui existe um tipo de sofrimento. Olha só, ele é assim, ele é assado, o ombro fica assim, a boca fica assada. Por mais paradoxal que isso possa parecer, ao entrar em contato com isso, eu me suavizo. Por quê? Porque eu estou falando com o meu sistema, sim. E isso tem relação com humanidade compartilhada, isso tem relação com aceitação. Sim, existe um tipo de sofrimento. Outras pessoas também passam por isso. Eu não estou sozinho. Outras pessoas também sentem o ombro tensionando diante de alguma circunstância. Outras pessoas também sentem o aumento da respiração, do batimento cardíaco perante alguma situação desafiadora. Isso faz parte da minha existência. E frente a isso, o que eu tenho? Entrei em contato, aceitei, né? Acolhi, estou fazendo alguma coisa, que é o quê? Ou eu estou fazendo um girar de ombro, estou acomodando. E, eventualmente, isso melhora. Mas, caso não melhore, eu tenho recurso para entender o que é e, eventualmente, buscar ajuda. Qual que é essa ajuda? Putz, eu percebo que é recorrente, isso me atrapalha demais. Eu vou buscar um processo terapêutico. Vou buscar um psicólogo, uma psicóloga. Eu vou buscar alguém para me ajudar, como você falou, né? Então, eu sempre estou rodopiando no mesmo circuito. Frente a alguma ansiedade, eu vou comer mais. Então, mas eu estou consciente já. Estando consciente, o que eu posso fazer? Ou posso buscar uma ajuda, ou eu posso falar com alguém que faz mindful eating, ou eu posso conversar com alguém e, eventualmente, achar caminhos para isso. Porque o que acontece? O que o meu sistema está falando? Frente a isso, eu tenho sempre a mesma saída. Lembra? A gente está falando de flexibilidade cognitiva. Então, ao treinar, eventualmente, ainda eu vou continuar indo para o mesmo caminho. Mas talvez eu comia um bolo inteiro, vamos dizer. E agora, ao invés de um bolo inteiro, eu vou comer uma fatia. Mas, eventualmente, eu vou comer um bolo inteiro. Só ao invés de me culpar, eu vou perceber, olha só, de novo eu vim para esse caminho. Eu sou um ser humano. E aí eu posso buscar ajuda. Aí vou lá no psicólogo, numa psicóloga, e falo, olha só, eu estou percebendo que cada... Mas aí eu já tenho um pouco mais de recurso, de entendimento do meu funcionamento, de consciência, de percepção consciente. Inclusive para ir buscar ajuda. E é isso que a gente quer cultivar. Uma possibilidade de estar um pouquinho mais consciente, um pouquinho mais presente. Fazer escolhas significativas para mim, né? Que não me firam tanto, que não firam os outros tanto. Reduzir, né? Porque, assim, o que a gente... Isso é quase que também uma máxima do budismo, que o sofrimento ele é meio que inevitável. Mas frente a ele, de que maneira... Eu posso reagir. Eu posso... eu posso interagir com ele. Isso, eu posso me relacionar de uma forma melhor. Porque, normalmente, a gente... Vamos dizer assim...
Eu tô com o meu carro aqui, de repente um carro me fecha. Normalmente, assim, a reação, sei lá, vou falar pela minha reação, é ficar meio irritado, emputecido, xingar, não sei. E aí o carro fecha de novo. Frente a isso, não é que isso seja mal ou ruim ou péssimo, mas isso pode escalar. Pode escalar porque, de repente, eu tô me perseguindo o cara, de repente um carro bate no outro. Você viu o filme Relatos Selvagens? Não, O Relatos Selvagens é meio sobre isso, é bem engraçado. Como forma que as coisas vão escalando frente a alguma ativação de alguma coisa, por exemplo, esse exemplo do carro. Uhum. Aí o cara fechou, aí você sai atrás do cara, o cara sai, daqui a pouco estão o quê? Os dois se matando. Isso, isso acontece, de fato acontece. Aí alguém anda armado, tira uma arma do porta... Sabe, por conta de uma discussão de trânsito. Mas o que é isso? É alguma coisa que deu alguma ativação emocional, a pessoa perdeu a capacidade dela de ter uma tomada de decisão consciente e começou a só reagir. Frente a essa reação, o outro reage, o outro reage, o outro reage e vai escalando. Por uma coisa que era uma dor inicial. Qual é a dor inicial? Talvez você se sentiu desrespeitado a pessoa te fechar no trânsito. Mas eu não sei o que aquela pessoa está acontecendo com ela. Se ela brigou com a mulher dela, se ela está distraída, se ela está mexendo no celular. Mas aquilo talvez me sequestrou emocionalmente. Eu me senti atacado e reagi. Como? Atacando também. E qual era a dor primária? Eu me senti atacado. É ruim você se sentir atacado. E eventualmente eu vou ficar com raiva, ou eventualmente eu vou xingar, mas aonde que eu vou pausar isso? Fala, peraí. Ou a gente vai escalando para o alto. E quem tá assistindo o episódio, quem nunca foi sequestrado emocionalmente. Exato, né? Não existe isso. E quem nunca quis ter alguns segundos a mais para aí então se posicionar, dar uma resposta. E tudo que tu trouxe até aqui são ferramentas que permitem as pessoas a sair dessa rotina não consciente, digamos assim. Exato. Né? E lembrando que a gente funciona no automático e não é ruim. Não é ruim. A gente não precisa se culpar por isso. A gente não vai virar uma máquina de estar presente. Mas será que eu consigo cultivar a possibilidade de perceber um pouco melhor meu corpo, perceber um pouco melhor minhas emoções, perceber um pouco melhor meus pensamentos? E frente a isso, cultivar a possibilidade de ter escolhas, né? De ter escolhas que são mais significativas para mim, para quem está ao meu lado, para outras pessoas. Assim como você resolveu fazer um podcast para levar algum tipo de conteúdo, ser significativo para pessoas. Então, isso é uma escolha consciente que te fez fazer movimentos. Né? Quando a gente estabelece intenções conscientes, a gente vai fazer movimentos no mundo que estejam em consonância com essa intenção, que para nós tem valor. Agora, se eu estou só reativo, de novo, o carro me fechou, o meu time perdeu, eu fiquei emputecido. Aí o outro, o que você está gritando? Daqui a pouco a gente só está reagindo no mundo. Que é o mesmo exemplo da comida. É claro que a comida tem muitos fatores, inclusive tem o Mindful Eating, ele é especializado para alimentação, mas que você falou ali no começo, eu vou buscar uma fome de alguma outra coisa, que é talvez uma fome afetiva, uma fome de cuidado, de atenção, eu vou ali na comida, né? Não significa que esse sistema, que horror, eu vou me culpar por isso, que é o que acontece, tá? O que acontece de modo geral é isso. Eu tenho algum padrão que, ao entrar em contato com alguma emoção desafiadora, alguma coisa desafiadora, eu vou suavizar na comida. Ao comer, eu me culpo. Isso vira um ciclo vicioso. O que a gente, com o Mindfulness, tenta fazer? Tá, você percebeu que está nesse caminho? Então tá, vamos tentar reduzir a culpa. Tá, você percebeu? É possível você entrar em contato? Qual que é essa emoção que está te ativando? É medo, é insegurança, não sei. É inveja, é frustração, é solidão, não sei. Aí a gente tenta abrir um espaço. É normal sentir essa emoção desafiadora. Né? É humano. Eu vou pegar mais uma água. Posso? Claro. Matheus, acho que dá para nós ficar aqui umas 6 horas conversando de tanta coisa que a gente tem para acrescentar, cara. Mas eu também preciso honrar o tempo que tu tem. Então, se encaminhando já pro final do nosso podcast, Matheus, tu comentou aqui algo muito bacana. Né? Quando tu comenta, eu já puxo dos aprendizados, mas quem tá nos assistindo não tem isso, né?
Tu comentou em suavizar, em vermelho, em Aham. verde. Aprofunda um pouquinho só mais o que que é isso? O que que são essas cores? O que que é esse suavizar? Então, o protocolo que a gente trabalha, o BMT, a nossa escola de Mindfulness chama BMT Brasil. A gente tem uma parceria com a BMT da Inglaterra, né, que foi criado pela doutora Tamara. Dentro dos pilares que a gente chama de Brainwise Principles, a gente usa algumas palavras em inglês porque a Tamara é inglesa, tá? Então, mas que significa princípio neuroinformado ou baseado em neurociência, a gente usa o sistema de regulação emocional do professor Paul Gilbert. Ele é um professor inglês e ele desenvolveu um sistema para que a gente entenda como a gente funciona no mundo. É o nosso modo, ele chama de funcionamento no mundo. Que, de acordo com esse estudo dele, a gente está operando no mundo sempre mais ou menos em 3 forças motivacionais. Ou a gente está no mundo, por exemplo, como a gente está aqui hoje, no sistema de aprendizado, vamos falar, organiza, vou fazer o podcast, tem um horário, qual que é a câmera, a iluminação. Então, é um sistema de azul. A gente está buscando dinheiro, querer progredir na carreira, fazer academia, melhorar o meu arremesso. A gente chama de um sistema azul. Né? E ele tem uma relação com, com a coisa de recompensa, né? Eu ativo, que a gente fala de doing mode. Eu estou fazendo coisas no mundo e eu tenho recompensas por isso. Ou a gente está buscando se suavizar, que a gente está buscando alguma coisa que dê prazer, um alongamento, uma, uma massagem, um chá, eu vou pegar uma água, eu vou suavizar um pouquinho, já que eu percebi que minha boca está seca, é um cuidado. Ou a gente está operando no sistema de lutar, fugir ou congelar, né? Que é um sistema de luta. Que é o quê? Por exemplo, como esse exemplo do trânsito que eu dei. Frente a alguma ameaça, ou eu vou, né, que o meu sistema identificou como ameaça, ou eu vou lutar, e aí, Thiago, o que é que você está me fechando aqui no trânsito? Como é que é isso? Por que você está aí com o braço cruzado? Ou eu vou congelar, né? Congelei, porque aquilo representou, então, eu meio que é uma estratégia de dissociação, né? Uhum. Não estou aqui, como se estivesse invisível. Ou fugir. Ou peraí que eu preciso ir ali, peraí que eu vou... Ou sai correndo mesmo. Uhum. E por que que esse sistema está dentro desse protocolo? A gente começa a investigação passando, né, por essa base teórica, mas a gente vai para o primeiro tema que chama de pausa. Porque o que a gente entende? Que para você começar a praticar mindfulness, você precisa começar a pausar. O que é a pausa? É o sistema da pausa, né? Brincar com controle remoto ali, eu pauso o filme. Eu pauso um pouquinho o meu modo de funcionar padrão para o quê? Minha atenção que está toda para fora, a velocidade que eu estou fazendo as coisas, que eu estou falando, eu faço uma pausa onde? No meu corpo. Lembra, o meu corpo ele informa. Estou fazendo alguma coisa diferente. Então, eu pausei meu corpo. Eu viro a minha câmera que está para fora, para dentro. O que significa isso? Eu vou coletar informações de como eu estou funcionando. Como eu estou funcionando, o que significa isso? Como está meu corpo agora e as cores. A gente usa as cores para se perceber também. Então, ela é uma alfabetização de como eu posso me perceber melhor. Quando eu estou percebendo, então eu estou percebendo o meu corpo. Eu vou perceber, percebe aí, quem está ouvindo também, fazendo em casa, percebe como é que está teu corpo agora. Você vai passando lá pelo pé, pelas pernas, vai passando pelo corpo todo. Você vai perceber que tem algumas partes que estão com uma sensação um pouco mais agradável, né? Ele tá lá, tá uma sensação boa, tá funcionando bem, tá saudável. E tem algumas partezinhas que tá uma sensação um pouquinho desagradável. Aí você vai lá e entra em contato. E ao entrar em contato com as partes que estão um pouco mais agradáveis, você tem um pouco mais de recurso, quer dizer, agradáveis e desagradáveis, ou neutras. Mas você está se familiarizando, você está tendo um caminho para se perceber. Então, as cores, elas ajudam a gente a se perceber, tanto como a gente age no mundo. Eu vim até aqui num azul, né? Azul por quê? Porque eu peguei o carro, vim até aqui, parei, eu tinha que ver no mapa onde é, eu tinha que achar. Então, eu tô com o meu sistema funcionando, né? Minha atenção tá ali, tá mapeando. Ao chegar aqui, a gente tá num bate-papo sobre conceitos. Então, eu tô um pouco nesse azul, esse doing mode.
Ao conversar com você, eu percebi algumas tensões. Por quê? Porque eu percebi que meu ombro ficou tenso. Lembra? Eu já falei, eu tô repetindo isso até. Até para as pessoas perceberem que é Sim. normal. Isso a gente chama de vermelhos, que são os desconfortos, as dores, são os vermelhos. Então, eu percebi, tem alguns vermelhos aqui. Então, eu tenho recurso para entender o que está acontecendo comigo. E a partir daí, né, então, o primeiro passo, eu identifico como eu estou. Eu tenho mais recurso de perceber como eu estou. Como eu estou aqui na conversa com você, como eu estou no meu trabalho, como eu estou voltando. Enfim, você pode fazer isso a qualquer momento. Né? Como eu estou para essa circunstância ou para outra. E isso você pode levar para o seu trabalho, para o seu relacionamento. Você está lá com a tua filha, com o teu parceiro, tua parceira. Você fala, como é que eu tô? Eu tô percebendo que minha atenção não tá aqui. Tá no celular, tá no jogo de futebol, tá no meu trabalho, tá no que eu vou fazer amanhã. Ao perceber isso, eu posso ou falar para a pessoa, comunicar, desculpa, eu não consigo te dar atenção. Né? Tem um vermelho minha... Ou então eu faço assim, para um pouquinho. Eu tô te vendo preocupação, mas agora eu vou dar atenção pro Thiago. Eu tô vendo você, Bruno, mas agora eu vou dar atenção pro Thiago. É normal, eu tô entrando em contato com isso. É normal. Você viu que eu respirei algumas vezes, eu rolei o ombro, porque meu funcionamento é assim. Agora, eventualmente, será que isso pode parar? Pode, mas enfim, é assim que eu funciono. Sim. E aí entra outra dimensão de mindfulness, aceitar. Aceitar, acolher. O meu jeito, ele é assim. Vou fazer. Cara, maravilhoso, Matheus. Quanta coisa tu compartilhou aqui hoje e que contempla, olha, 100% das pessoas, sempre. Se a gente ainda não se pegou imerso em uma rotina que a gente não consegue sair, ou em alguma situação, algum sentimento, alguma coisa, se a gente ainda não passou por isso, a gente conhece alguém que passa, ou a gente vai passar. Não tem. Isso vai acontecer. E, Matheus, se encaminhando pro final da nossa conversa, que eu passaria aqui mais umas 2 horas, mas tu tem horário também. Matheus, se tu pudesse deixar uma única mensagem para quem está nos ouvindo, ouviu falar sobre mindfulness aqui pela primeira vez, e quando te escutou falar, nossa, eu sou uma pessoa que rumina muitos pensamentos, ou eu como as minhas emoções, se identificou com alguma coisa que tu falou aqui, eu quero tentar isso, que mensagem tu deixaria? E também se tu pode fazer, tu falou sobre estar presente, se tu pode fazer uma breve prática com a gente, sobre presença, praticando presença. Pô, vamos embora. Então, assim, o que eu falaria, ou vou falar, na verdade, estou falando. A gente, olha só que interessante, a gente tem um tema, um dos temas, a gente tem 5 temas, né, dentro da nossa formação de Mindfulness. O primeiro é a pausa, né, eu vou aprender a pausar, perceber como está meu corpo, meus pensamentos, minhas emoções, perceber essas cores que a gente falou um pouco antes. O segundo, a gente vai falar sobre a intenção, como é importante eu entender um pouco mais sobre a intenção, estabelecer intenções mais conscientes. O terceiro tema, a gente vai falar sobre a atenção. Como eu treino minha atenção? Eu posso treinar tanto com pequenos movimentos do dia a dia, escovar o dente, tomar água. Posso tomar água no hábito ou posso também perceber, né? Perceber a sensação do copo, perceber a sensação da água na boca. Estou fazendo, viu? Eu fiz uma micropausa. Você vê que você já faz uma micropausa com uma coisa cotidiana. Pode ser escovando o dente, tomando banho. Então aí eu estou treinando um pouco minha atenção. O quarto tema é sobre os hábitos mentais. Olha que interessante. É um tema só para a gente investigar como é normal a gente ter os nossos, a gente chama de macaquinhos mentais, mas seja isso, você pode chamar de outro nome. O que significa isso? A mente, a natureza dela é pensar. A gente pensa. E quais são os pensamentos? Não sei. Você que vai investigar os seus, cada um que vai investigar, ou tem já familiaridade. Mas, normalmente, a gente tem assim, a gente julga, a gente compara, a gente vai para o futuro, a gente vai para o passado, a gente cria quadros, faz cenários. É normal, tá? Isso é normal. Então, a gente vai aprender dentro de Mindfulness
que isso é normal. A sua mente pensar é normal. A água molha, a mente pensa. O fogo queima, a mente ela pensa. Então, eu abrir um espaço e perceber um pouco mais conscientemente e conseguir fazer amizade, vamos dizer assim, com uma mente que ela é pensante, isso já vai me trazer benefício. Então, se você ouviu isso aí, você, né, fica ali se julgando, é normal. É normal, tá? A gente não quer brigar, lembra? A gente não quer ficar brigando com a mente. Para de pensar, vai, blá, blá. Não, a gente quer... Olha só minha mente indo para esse caminho de novo. E eu acolho. E aí, eventualmente, eu falo, entendi, agora não. Agora eu tô conversando com o Thiago. Você tinha feito uma outra De pergunta, né? uma breve Ah, prática não. sobre presença. E a Tá. mensagem, A né? mensagem. Então, a mensagem que eu deixaria, é normal. A mente pensa, é normal. Faz amizade com essa cabeça pensante que tem milhares de pensamentos. Outra coisa que eu falo muito na formação, né? Eu sou educador físico, educador somático, sou teatro físico. É que a gente funciona, né? Tem essa coisa do folclore da mula sem cabeça, mas a gente funciona no mundo como uma cabeça sem mula. Ou seja, a gente só fica nos pensamentos. Então, minha mensagem é: resgata a tua mula. O que significa isso? Habita teu corpo, ocupa teu corpo. E o que significa isso? Entre em contato com as sensações do seu corpo. E aí eu vou terminar com a prática, convidando você que está ouvindo, o Thiago está aqui comigo, quem está aí do outro lado, a ocupar um pouco mais o corpo. Isso pode ser feito a qualquer momento, em qualquer lugar, de forma breve, simples, ou você pode tomar mais tempo também. Mas eu vou fazer uma... Você quer o quê? Uma mais brevezinha? Uma Ou... breve, uma breve. Na brevezinha. Então, a brevezinha, você está aí do seu jeito, como você está, onde você estiver, tá? Faz uma pausa. Lembra que a gente começa com a pausa? Pausa. O que significa pausa? Tira um pouco o seu corpo, que ele talvez está solto, está jogado. Você está andando de um lado para o outro, para no lugar. Você pode ser de pé, pode ser sentado, sentada, não tem problema. Aos pouquinhos, vai ajeitando o seu corpo. Vai tirando ele do hábito. Você está sentado ou sentada, deixa o pé mais ou menos paralelo, as mãos repousando sobre as pernas. Coluna reta, você pode ir para frente, para trás, para achar os apoios nos isquios, vai de um lado para o outro. Imagina que um fio te puxa pelo topo da cabeça. Os ombros eles vão um pouquinho para trás. Você pode até rodar um pouquinho para ajeitar. O queixo, você vai deixar ele paralelo, ou seja, vai lá para cima, para baixo. Vai achando essa posição, ele fica paralelo. Os olhos, eles podem ser fechados, se for confortável para você. Senão, você pode deixar aberto mesmo, não tem problema. Aos pouquinhos, vê se o seu corpo precisa de alguma coisa para terminar essa posição estática. Talvez um rolar de ombro. Bem massageando, suavizando. Como se fosse uma maquininha de massagem. Você pode também mexer o pescoço. Como se fosse uma maquininha de massagem. Se você quiser massagear um pouquinho, vai lá, dá um toque. Aos pouquinhos vai achando essa posição mais estática. Lembra que o olhar, você pode ou reduzir a quantidade de estímulo visual, olhar para baixo, ou 45 graus, mirar em algum ponto, ou fechar se for confortável. E eu vou convidar você, aqui no caso o Thiago, mas você que vai ouvir depois, que vai assistir, a fazer um rolar de ombros consciente. Vai lá para frente, para cima, para trás. E a sua atenção, que talvez está em um monte de coisa tentando entender, tá, talvez em outro lugar, eu vou pedir para você trazer intencionalmente, estabelece a intenção de trazer sua atenção para as sensações do corpo. Vai lá, ombro para frente, para cima. Percebendo, momento a momento, talvez sensação do músculo, do osso, para trás. Você vai percebendo as nuances também de cada posição. O peito que abre quando vai lá para trás. As costas que alongam quando vai para frente. A mão, talvez. Sua mão, ela movimenta. Vai ficando em contato com as sensações do seu corpo. Então, as outras coisas, você agradece, mas você volta para a sensação do corpo. E a gente vai rodar mais 3 vezes. E agora eu vou pedir para você ir bem em câmera lenta. Bem devagarzinho, o mais lento possível. Para frente, percebendo mão, costas, para cima, para trás, para baixo.
Mais 2 vezes. Bem, tenta fazer um pouquinho mais lento ainda, percebendo as sensações do corpo. A sua tensão ela vai sair, é normal. Você volta, corpo, agora. Para frente, para cima, para trás, para baixo. E faz a última volta. Faz no seu tempo, tenta fazer o mais lento possível, a última volta. A respiração está livre, o ar está entrando e saindo. E quando chegar no final, você faz uma pequena pausa. Não faz mais movimento nenhum, fica numa posição estática. E convida a sua atenção intencionalmente para perceber as sensações do seu corpo. Pé no chão, sensação. Sem tentar consertar, adivinhar, só entrar em contato. Sensação do bumbum na cadeira, temperatura, a pressão da cadeira. Deixa seu cérebro se alimentar das informações sensoriais do seu corpo agora. Percebendo palma da mão, pode ir lá para a direita, percebendo contato com a perna, com o tecido. Percebendo o dorso da mão sendo tocado pelo ar. Percebendo a palma da mão esquerda. O dorso da mão esquerda. Sensação de talvez temperatura, talvez sensação do ar, talvez sensação do tecido. Percebendo, sentindo, entrando em contato com as sensações do seu corpo agora. Sua atenção vai sair, é normal. Aí você volta para o corpo. Sensação. E a gente vai encerrar essa prática agora com 3 respirações. Agora sim mais profundas. Mais lentas. Ao final dessa terceira respiração, vai aos pouquinhos vendo o que o seu corpo quer fazer. Talvez ele quer alongar, talvez uma massagem, talvez mais um rolar de ombros, um espreguiçar. Vai trazendo a atenção para fora, para o seu espaço. E aí você fez uma prática. O que a gente fez? A gente pausou, entrou em contato com as sensações do corpo. A gente fez um movimento, né, de bottom-up, girando o ombro, trazendo um verde, né, uma suavização primeiro, ajudando minha atenção a se interessar pelo meu corpo, a descer, a habitar. A gente fala que a atenção ela fica no Wi-Fi. Volta para o corpo, se interessa pelo corpo. O corpo é interessante. Depois a gente fez 3 voltas um pouquinho mais consciente. Então a gente acionou a pausa, fez, né, pausamos, saímos do hábito, a gente foi para uma posição que não era de hábito, estabelecemos uma intenção, mapeamos com a nossa atenção, nosso corpo. Eventualmente, quem fez a prática, ou sei lá, o Thiago, que percebeu outras coisas chamarem a atenção, talvez a questão do tempo, talvez, não sei. Quer me falar? O que você percebeu chamando a sua atenção? A atenção está toda hora indo para o futuro e passado, né? Para onde foi a sua? A minha vai para o futuro, né? Me preocupando com o teu horário e tudo mais, né? Para o passado, coisas que hoje aconteceram. Mas a todo momento conseguindo resgatar essa atenção, então, né? É normal. A nossa atenção sai. Isso é normal, tá? E aí a gente volta. Então, essa é a musculação. A gente estabeleceu uma intenção consciente, colocou a atenção ali, ela saiu, a gente voltou. A gente ficou rodando. Então, percebeu os hábitos mentais e
Ao fazer isso também, eu tô treinando compaixão, autocompaixão. Porque ao entrar em contato com a aceitação por o que está acontecendo comigo, eu estou colocando um pouquinho de aceitação, de aceitar que meu sistema é assim, que meu ser é assim. E ao trazer compaixão, autocompaixão para mim, eu também posso levar isso um pouquinho mais também para os outros. Né? Um pouquinho mais de gentileza, um pouquinho mais de uma presença mais presente, entendeu? Matheus, para não tomar muito mais do seu tempo, tu falou de uma coisa que é muito importante e eu gravei um episódio, o segundo episódio do podcast no sábado que passou, e no final eu gravei um stories falando sobre, hoje em dia, o que se fala muito de encontre a sua melhor versão. E eu deixei bem claro meu posicionamento que a melhor versão não é bíceps, tríceps treinado, não é levantar peso, não é para quem faz levantamento de peso fazer um movimento plástico. A melhor versão, ela passa por a tua mente ter a tua mente estar treinada. E é o que tu falou o tempo todo aqui a musculação para a mente, né? A atenção é a musculação. E a gente viu que foi uma prática simples, né? Pouquíssimos minutos, qualquer um pode fazer em qualquer ambiente, e que se tu treinar um pouquinho a cada dia, todas as áreas da tua vida vai evoluir. No treinamento, nos negócios, né? Com a tua saúde. Então, isso sim é atingir a melhor versão. É quando tu treina a tua mente, não só o corpo. A gente tá, hoje em dia, com o boom que deu o wellness, a gente está muito mais acostumado a treinar o corpo do que a mente. E eu acredito que não tem como chegar na melhor versão se não tiver a mente muito bem treinada. Então, o Mindfulness, ele na verdade, ele engloba tudo, né? Engloba a mente, engloba o corpo. Porque quando eu começo... Lembra que eu falei? Quando eu começo a me interessar pelo meu corpo, estou desenvolvendo consciência corporal. O fato de eu desenvolver consciência corporal, eu tenho mais habilidade, mais consciência. Eu tô consciente, né? Se eu estou indo para cá ou para lá. Então, eu não estou só no automático. Além disso, eu tenho um pouco mais de habilidade de identificar as emoções, de nomeá-las. Porque as emoções acontecem no corpo. Né? E aí o que eu falei da musculação é que o treino de mindfulness é como se fosse uma musculação. Por quê? Porque eu foco no... Vamos dizer, no caso a gente escolheu, vou praticar aqui no meu corpo. Minha atenção sai, volta a atenção. Então é como se eu estivesse fazendo uma musculação no meu sistema atencional. Né? E ele envolve 3 redes de treino, que é a rede de atenção, a rede de funcionamento padrão e a rede de saliência. A rede de atenção é o quê? Eu quero prestar atenção. Córtex pré-frontal. Presta atenção nisso, atenção focada. O que é o DMN, ou rede de funcionamento padrão? Eu vou para o futuro, vou para o passado, eu devaneio, eu saio daqui. A rede de saliência, ela vai falar, opa, Matheus, você falou que você ia treinar. Então, isso está lá dentro do que eu falei. Lembra que eu falei dos Brainwise Principles, que são os sistemas baseados em evidência científica? Está lá, todo na base desse protocolo, esse conhecimento de que quando a gente faz treino de mindfulness, a gente está treinando em 3 redes do cérebro. A gente está como se estivesse ligando e desligando, mas essa é a musculação. Eu estou prestando atenção aqui no meu corpo, vem um pensamento, eu percebo e volto. Então eu estou como se fosse... E por ser como se fosse uma musculação, é por isso também que a gente fala que a gente não vai ficar nesse estado o dia todo. Mas se eu conseguir cultivar ou estabelecer momentos de cultivar em alguns momentos da minha vida, isso me gera N benefícios. N benefícios. N benefícios. De ter mais regulação emocional, flexibilidade cognitiva, redução de estresse, inteligência emocional, capacidade de negociar melhor, de fazer melhores escolhas. Então, nesse sentido, eu falaria que é bom para todo mundo. Mas... é isso, né? A gente não de novo, não vai ser outra pessoa, não vai ser Clube do Bonzinho, não vou deixar de sentir emoções desafiadoras. Vou continuar sendo um ser humano normal, mas com uma possibilidade de estar um pouco mais presente. Gentil e escolhendo. Matheus, que papo sensacional, que papo do caramba, muito bom. Para quem acompanhou a gente aí, sabe que o propósito do podcast é trazer pessoas que contribuam com ferramentas que possam auxiliar no nosso desenvolvimento, nossa caminhada, possam ajudar com que a gente possa enfrentar, possa reagir, possa ter mais presença frente
as situações limitantes que aparecem e sempre vão aparecer no nosso dia a dia. Então, sensacional. Matheus, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Para quem quiser conhecer um pouco mais do Matheus, talvez se interessar pelo Mindfulness, quer procurar o Matheus, tuas redes sociais, como é que as pessoas te encontram, Matheus? Acha lá no Instagram, @BMTBrasil. A gente posta muita coisa legal de Mindfulness lá. E eu é o Matheus Romero. O Matheus tem H e o Romero também é RHO. Matheus Romero, @Matheus Romero. Ou acha lá o BMT Brasil, @BMT Brasil, que vocês vão me achar lá fácil. Matheus, obrigado pela tua entrega e por mostrar a ferramenta poderosa que é ter um pouco mais de presença no nosso dia a dia. Se esse episódio tocou teu coração, compartilha com alguém que precisa escutar isso. Segue o podcast, marca a gente nas redes sociais, porque ainda tem muita coisa para vir. O recomeço ele não precisa ser grandioso, às vezes ele começa num único passo, às vezes ele começa tendo um pouco mais de presença. Obrigado pelo episódio de hoje, obrigado pela atenção de você e até o próximo episódio.